tem a nossa palestrante aqui, a próxima pessoa que vai vir aqui trazer conteúdo. Como eu disse, a Júlia, ela participou aqui, ela me ajudou em toda a parte visual, então ela criou a identidade e eu consegui depois desdobrar para os outros tipos de arte, mas tem outra pessoa aqui em especial que me ajudou muito na questão da organização dessa conferência. Então, se você estava ali no Instagram, estava ligado, provavelmente nas lives principalmente, provavelmente você já viu essa pessoa aqui, porque ela cuidou de toda a parte de organização ali, de conteúdo, de responder o pessoal nos inbox, aquela coisa bonita que eu falei, ó, sem tempo, irmão, para entrar de contato com um por um. Então, a Jaque deu essa força aí. Então, chamar Jaque Mariano. Que responsa, hein? Quero fazer aqui um protesto com a equipe técnica, porque eu tinha que entrar depois que o pessoal já tivesse tudo melado, tudo lavado aqui, que o Igor já tivesse cantado e tivesse todo mundo aleluiado. Aí eu não ia precisar me preocupar tanto em passar um conteúdo muito porque tá todo mundo já ia estar todo mundo já muito louco do Espírito Santo. Mas agora, como o pessoal precisa almoçar e tudo mais, aí, né, vocês vão ter que... Mas, gente, vocês vão ver, vocês estão vendo aqui que todo mundo que faz esse drama, quando chega aqui na frente, acaba com o negócio, né? Então, vocês podem, isso aqui é só drama, é só charme para começar a fazer. Então, muito obrigado. A Jaque também foi muito legal, que a Jaque, é muito legal que a Jaque, em toda a participação dela aqui foi muito legal. Tipo assim, Jaque, então, você está de boa aí, sabadão? Ela, eu vou estar na conferência. Eu falei, então, é que eu queria que você palestrasse. Tudo bem para você? Faltando 2 dias. Eu falei, então, se vira aí. Então, agora, o palco aí é seu. Bom, primeiro, muito obrigado, de verdade, pelo convite. Primeiro, já era uma responsa tremenda, né? Estar aqui com vocês, atrás das câmeras. Porque, apesar de vocês não estarem vendo e eu estar mostrando uma coisa ou outra, gente, vocês não estão entendendo o que está sendo isso aqui. Porque então, corre para cá, vai para lá, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Vou para cá, vou para lá, olho para essa câmera, olho para essa, não, é para olhar para do meio. É assim, uma coisa de louco todo o tempo. Então, assim, ó o técnico falando, olha para essa câmera aqui, para de ser louca, não olha no meio. É assim, entendeu? E daí, para piorar, eles acharam que ia dar mais trabalho o Igor do que eu. Aí eu falei para a Mari, que é a namorada do Andy, eu falei, Mari, fala para o técnico que eu vou dar mais trabalho que o menino que vai cantar. Porque eu sou essa pessoa assim, ó, que vocês já viram. Eu venho para cá, vou para lá, não sei o quê. É assim todo o tempo. Então, eu vou pedir para eles colocarem aqui a apresentação. Por quê? Não sei assim. O Anderson me chamou para falar sobre posicionamento, que é uma coisa que eu já falo naturalmente lá no meu Instagram, todo o tempo, toda a vida. E uma coisa que eu falo muito é isso. Posicione-se, ou você vai ser posicionado. Por que eu falo isso? E por que eu tenho assumido isso como uma grande verdade nesses últimos meses até? Que eu tenho trabalhado muito essa vertente. Primeiro, porque eu acredito. Segundo, porque quando eu entrei na internet, eu achava que sabia o que era posicionamento. E daí o Anderson falou assim, Jaque, nos 45 do segundo tempo, como ele disse, deixa eu pedir aqui, para cortar aqui para essa daqui. Ó. Não é para olhar para essa? Posso olhar para essa. Então tá. Não, que eu não sei. Falaram... E daí eu sei quando o slide entrar? Ah, então tá bom. Assim, ao vivo, é um negócio assim estreito. Então, assim, primeiro, ele falou assim, Jaque, vai lá para falar sobre posicionamento digital. Só que, assim, no meio dessa galera pesada que está aqui, cara, por muito tempo, eu iria me perguntar quem sou eu na fila do pão para falar no meio dessa galera toda. Só que eu descobri
que eu não estou na fila do pão. Eu sou padeira. E por que eu estou falando que eu sou padeira? Porque eu entendi qual é o meu posicionamento na Terra. E, diferente deles, eu tenho uma missão como comunicadora um tanto quanto diferente. Posso falar aqui? Então tá, então eu vou passar. E daí, quando o Anderson falou para mim, deixa eu ver se vai. Não está passando. Ah, volta um. Aí. De fato, eu não vim falar sobre posicionamento digital. Eu vim falar sobre posicionamento da vida real. Porque o posicionamento digital, ele nada mais é do que um reflexo da forma com que você se comporta fora da internet. Porque eu recebo volta e meia, assim, eu recebo uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Como que eu separo a minha vida pessoal da minha vida profissional? E assim, sendo muito sincera, what the fuck? Não tem como separar isso. Se você que está aqui, o pessoal que está aqui na técnica, e você que está assistindo a gente, em algum momento achou que você conseguia separar isso, quero te dizer que seu pensamento está errado. Tá? E daí tem um pessoal que fala assim, ai, não, isso é... Como que é? Isso é subjetivo. Porque depende do seu ponto de vista, depende da forma com que você olha. E eu tô aqui para te dizer que não. É isso mesmo. Não. Por quê? Porque não tem como eu ser uma pessoa aqui com vocês, e daí, quando você me encontrar na rua, eu ser uma pessoa, assim, totalmente diferente. Ou eu falar uma coisa no meu Instagram, e a hora que eu desligar a tela do meu celular, eu estar vivendo outra. Não faz sentido. Por quê? Então, é muito simples. Porque lá na Bíblia, lá nos Apocalipse, já falava, né? E um pouco antes da Ju entrar, estava ela e a Fabiola na porta, falando sobre essa temperança que a gente precisa ter, né? De, às vezes, precisar ser morno, sim. Mas quando você decide ser posicionado, e ontem eu fui rever o filme do Paulo Apóstolo, que está no Netflix, né? Não tem merchan aqui, tá, gente? Mas se o Netflix, em algum momento, quiser remunerar aí o trigo por isso, Netflix, a gente recebe. Então, assim, quem não assistiu, vale a pena assistir. E, assim, se você observar tanto nos Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, tá? E se você observar no filme, Paulo ele conta o seguinte. Espera aí, que eu vou avisar para a técnica. Vou falar aqui, tá? Ele fala o seguinte. Quando eu saí nas cruzadas e eu me deparei com um jovem cristão, e daí falavam muito desse Cristo, e esse Cristo, eu falei assim, eu não sei quem ele é, mas eu vou perseguir ele e quem quiser falar do nome dele. Porque eu não aceito isso como verdade. Os meus deuses são muito maiores. E ele perseguiu. Então, assim, Paulo, todo o tempo, que é o sinônimo da comunicação para nós católicos, Paulo, todo o tempo, ou ele foi quente, ou ele foi frio. Porque quando era para perseguir os cristãos, rapaziada, quem não viu o filme, gente, eu já olhava assim com um olhar de dor, lendo Atos. Mas ver o filme, né, e a gente tá tendo a oportunidade de estudar Atos aí nos últimos dias, a gente tem lido um capítulo por dia e meditado com um grupo de estudos. Gente, ver o filme foi apertar a ferida, porque foi como se algumas coisas fossem encaixando em outras. E daí, no momento em que Paulo sai para perseguir os cristãos, ele era quente, no sentido de vou perseguir os cristãos e que lasque-se o negócio.
E daí, quando ele entra na estrada para Damasco e ele cai, e ele tem esse momento de conversão real, ele deixa de ser quente para a perseguição e ele passa a ser quente quando ele encontra com Ananias, e Ananias vai lá e fala para ele: o Senhor me mandou vir aqui para te devolver a visão, para que você possa ser testemunhos para outros. Então, olha só que loucura. Paulo, ele todo tempo, ele foi lá em Apocalipse, lá no final, para dizer que ou ele era quente ou ele era frio. Se ele era quente para guerrear, ele foi quente também na hora de pregar o evangelho. Então eu pergunto para você, tá? A gente pode voltar para cá. Eu pergunto para você, por que você não consegue, e eu vou falar isso assim, zero pudor, por que você não consegue ser quente ou frio na sua comunicação? Por que você, como designer, como jornalista, você fica, muitas vezes, sem posicionamento na internet? Eu não vou falar sobre igreja. E a gente estava ali atrás brincando, porque eu soube que ontem o padre Kleber falou que ele ia ser polêmico. Aí a Fabi falou assim, mas nem foi polêmico assim. Mas não é ser polêmico, né? E daí o Gu falou, não é que ele não foi polêmico, ele soube escolher as palavras. E essa é a diferença. Você ter um posicionamento claro não significa que você tenha que ser agressivo, que você tenha que ser agressiva. Significa que você, talvez, como a Fabi disse, precise saber como acolher o outro com a sua palavra. E não, você não precisa convencer o outro. E eu não estou aqui para te convencer. Longe de mim. Não estou aqui para convencer ninguém. Mas por que eu estou falando isso de forma assim, tão clara e tão aberta? Primeiro, porque eu não estou falando para criança. Graças a Deus, eu não falo aqui para nenhuma criança. A única criança que está ouvindo é essa que está na minha barriga, né? Então, está tudo certo, essa daqui já está treinada. Então, assim, precisa ser quente, sim. Precisa ser frio, sim. E se você precisar se posicionar, e eu falo isso muito para os meus alunos, eu falo assim, você tem que ter muito claras as batalhas que você quer lutar. Porque se você não tiver claro aquilo que você quer falar, não serve. Se agora eu falo que essa água que está aqui do meu lado é transparente, e daqui a pouco eu falo que ela está mareada, né, com aquele clorinho que às vezes sai do filtro, que não é o caso, não é a mesma coisa. Parece, mas não é. Mas existe um problema que é um problema real. Por quê? Eita. Foi. Quando a gente entra na internet, de forma geral, e eu treino empreendedores a se posicionarem, a terem negócios com uma mentalidade elevada e posicionada, para a pessoa não ficar tendo que ficar, não, compra de mim que é mais barato. Espera aí que agora vou vir para cá. Compra de mim que é mais barato. Fecha comigo que eu faço um precinho legal. Não. Eu tenho certeza absoluta que o Anderson não negocia preço, que a Ju, que acabou de sair daqui, não fica negociando preço, que tantos outros que ainda vão vir para cá não fica negociando preço, porque tem claro com quem quer falar. Independente de estar na internet ou não. Por quê? Porque entendeu o seu valor, tem muito claro o seu posicionamento, tem muito claro com quem eu quero falar, quem que eu quero atender. Porque, senão, daqui a pouco, você está falando para qualquer um, e quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Essa é uma verdade. Então, se você fala para uma dor específica, isso fica muito claro. Mas, como eu disse, existe um problema muito grande.
Porque quando você entra na internet, né? Você chega lá, tcharam! Olá, Instagram, como estão vocês? Quando você entra no Instagram, existe um problema muito grande, porque parece que existem muitas regras reais. E daí é um mix lascado de pode e não pode. E daí a gente faz o seguinte: quando a gente vai para o Instagram e chega lá, daí tem gente que fala, né? Os gurus. Os gurus da internet falam: você tem que fazer 5 postagens no dia. Tem que fazer, no mínimo, 50 stories. Você tem que aparecer. Você tem que ter uma paleta de cores. Você tem que ter uma tipografia. Você tem que ter uma iconografia. Você tem que. E desculpa. Até tem que. Mas você tem que, para tudo isso, antes saber quem você é. Porque de nada adianta eu vir aqui e trazer um posicionamento técnico, né? E daí eu sou uma pessoa assim, bem Caxias com algumas coisas. Eu vir aqui e falar assim: o que é posicionamento? E daí eu vou lá e falo para vocês: posicionamento vem do latim positio, colocação, situação, afirmação, do verbo ponere, por, colocar. E o sufixo mento, olha só, o sufixo mento vem de um mentum, muitas vezes usado para representar o resultado ou o produto de uma ação. Gente, desculpa, não funciona. Não funciona de verdade. Por quê? Porque eu falo de posicionamento na vida real. Eu falo de posicionamento skin the game, o que você vive. Eu não vou ficar falando de coisas que eu não vivo. Gente, olha, vocês rezam o terço todos os dias, faz a Lectio Divina, isso, aquilo, ajoelha, levanta, faz o sinal da cruz, reza antes de comer. E eu não vivo. Não faz sentido. Não faz sentido. Ter skin the game, e quando eu falo ter skin the game, é você realmente ter a sua pele em risco no que você faz dentro da internet. Porque eu até... Mari, faz o favor, pega meu caderno para mim, por favor, que eu fiz algumas anotações e eu esqueci de pegar. Espera aí, gente. Eu fiz uma anotação de cola aqui. Pronto, peguei minha cola. Eu fiz algumas anotações de pontos do pessoal que veio e falou antes de mim. Porque ainda bem, né? Obrigado, Senhor, que o Senhor me iluminou. Porque era para eu chegar aqui e falar depois da hora que vocês não estivessem prestando atenção. Mas agora vocês estão prestando atenção. Lasquei-me. Ainda bem que eu fiz essa anotação. Então, assim, o Gustavo ele começou e ele disse que quando ele teve que falar depois da JMJ, com toda aquela situação, ele teve que se posicionar sobre uma situação X e que colocou ele numa situação em que ele precisava se posicionar. E ele era a cara da comunicação na juventude. Cara, desculpa, Gustavo, vou dar parabéns aqui para você publicamente. Na hora que você falou ali, eu cheguei a tremer todinha assim, ó. Foi dando uma fraqueza nas pernas, meu Deus do céu. Eu não sei, Deus capacita, né? Deus te capacitou, porque no caso eu acho que ele ia capacitar e ia falar: não, Jesus, eu vou. Ia ser mais ou menos assim. E daí o Euler veio e ele falou uma coisa que eu preciso discordar e concordar ao mesmo tempo. Ele falou assim: você olha as suas métricas no Instagram? E automaticamente, eu estava ali sentada ali atrás, eu respondi: não. E eu trabalho com isso.
Eu dou suporte, eu faço as coisas tudo. Então, assim, eu olho para as outras pessoas. Para mim, eu não olho. Porque, para mim, essas métricas, elas não são importantes. A métrica que, para mim, importa, eu sabendo do meu posicionamento, eu sabendo quem eu sou, eu tendo skin in the game, é eu levantar todos os dias e eu conseguir alcançar uma vida. Se eu conseguir alcançar uma pessoa, no meu Instagram, que é a minha ferramenta principal de comunicação hoje, se eu conseguir alcançar uma vida, cara, para mim, eu já tô felizaça. Quando eu recebo um direct assim, cara, aquela live ou esse conteúdo ou qualquer coisa desse tipo, para mim, cara, isso me ajudou muito. Obrigada. Eu estava precisando entender um pouco mais, porque é muito fácil eu vir aqui e trazer conteúdo técnico. E desculpa, eu não vim aqui para fazer nada técnico. E nem aqui, nem no meu Instagram, nem nas minhas mentorias, nada disso. Não é técnico. Porque técnico, a parte técnica, como que você analisa a métrica? Cara, é importante? É importante. Mas a métrica mais importante que você precisa ter é: estou sendo eu? O quanto eu tenho sido autêntica? O quanto eu tenho conseguido ser quem eu sou fora da câmera, dentro da câmera? E daí eu trouxe 3 pontos para vocês, para a gente conseguir ilustrar isso de forma prática, para não ficar só na parte reflexiva. Mas eu quero muito que você pense nisso. Então, assim, quando eu falo sobre ter skin in the game, o primeiro ponto que eu costumo colocar é o quanto você sabe da sua história. O pessoal que desenha, faz uns negócios assim maravilhoso. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que eu faço uns rabiscos aqui que não vai dar para vocês verem. Mas depois eu posto no stories no meu Instagram para vocês verem. Gente, é uma coisa temerosa. Se eu mostrar aqui meus rabiscos aqui, só Jesus entende. É tipo mandarim o negócio. Mas o que eu faço? Todo o tempo, pelo menos uma vez por mês. Quando está muito corrido assim, cara, 2 meses no máximo, eu paro para escrever minha história. E escrever, tipo o padre Kleber falando, né? Os padres estão falando que eu estou devaneando aqui, colorindo, e na verdade não. Eu estou expressando o que eu estou sentindo. E quando eu falo para você que o seu posicionamento tem que ser skin in the game, porque ele tem que ter a ver com a sua história, é porque tem pontos na sua história, como designer, como jornalista, como cristão, como filmmaker, como técnico de vídeo, que só você sabe. Isso não é técnica. Isso você não encontra no Google. Nem coisa no YouTube. Não é e não será, a menos que você abra a sua boca para comunicar. E essa foi uma grande virada de chave que deu na minha vida no ano de 2019. Porque até 2019 eu empreendia. Mas eu empreendia e trabalhava. Eu era CLT. E no ano de 2018, no final de 2018, eu me casei. E depois que eu me casei, eu falei, cara, eu preciso organizar aqui minha vida, porque eu era muito bem relacionada profissionalmente, muito bem instalada profissionalmente na minha área, que não é essa que eu atuo hoje, né? O meu core é totalmente diferente, meu core é em finanças, umas paradas assim de métrica, de análise de número, de expansão. É umas paradas muito loucas.
Mas quando eu vim para a internet, começou muito precisa disso, precisa daquilo, precisa daquilo. E por muito tempo, quase um ano. Ah, mas um ano é pouco, Jaque. Não. Um ano é praticamente o que uma criança fica no ventre de uma mãe. Para depois, como o Solon disse, a mulher ficar assim. Estou, né, apenas refletindo o que já foi dito. Mas quando eu vim para a internet, no meio desse monte de regra, por quase um ano, eu me perdi da minha história, de quem eu era, da minha essência. E quase, por muito pouco, eu não me perco. E não tem volta. E tem muita gente que entra nesse caminho e não tem volta. E se perde na sua própria história. Porque começa a fazer a história da flor de plástico, que o padre falou. Começa a querer ornamentar a própria vida com os elementos da vida de outras pessoas. O técnico tá ali parecendo o pessoal no carnaval. Tchá, tchá, tchá. Coitado do técnico, ele achou que o Igor ia dar menos trabalho que eu, Deus. Ora pela minha vida, viu? Não queira me matar, não. Então, assim, pare e pensa nisso. Porque quando você sabe da sua história, você sabe que a sua história em algum momento vai conectar com outras histórias. E é a sua história. Você fala assim, mas eu tenho pouca curtida. Ai, mas eu tenho pouco engajamento. Cara, de verdade, se você tem pouca curtida, olha para a sua história. O que tem da sua história de verdade? Não é brincadeira. Que vai chegar do outro lado e a pessoa vai falar assim, meu Deus... Cara, é isso que precisa ter no coração da pessoa. Na hora que ela olhar a sua publicação, pode não ser uma arte do Solon, do Andy. Cara, dessa gente toda aqui que faz um negócio maravilhoso. Pode não ser. Mas na hora que a pessoa abrir a sua publicação, ela tem que falar, que tiro foi esse? Entendeu? Tem o pessoal que tá rachando o bico. O pessoal tava aqui tudo serinho, falando os negócios, não sei o quê. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, Jesus? Porque é desse jeito aqui, é daqui para pior o negócio, viu? Não melhora, não sobe o nível. O negócio vai... Vai tipo a flautinha. Então, assim, o negócio vai embora. Então, assim, eu sei da minha história. E eu sei que a minha história... vai conectar com outras histórias. Pessoas que já passaram por coisas que eu passei. Pessoa, cara, eu já quebrei 2 vezes. Nossa, mas você tem, como diz o Anderson, eu só tenho a cara de nova. Porque, no caso, nós é velho. Mas eu já quebrei 2 vezes. Eu tenho uma formação e hoje eu atuo em outra coisa. E quantas vezes você não investiu tempos e tempos da sua vida... E, cara, já era, fim. Você não trabalha mais com isso. Porque o seu chamado hoje é outro. E daí agora, a pessoa com quem eu me comunicava antes, que eram grandes empresas, grandes corporações, pessoas que estavam totalmente ligadas à área de finanças, a galera que estava extremamente dentro do mercado de expansão de negócio. Eu ainda trabalho com expansão de negócio, mas antes eu trabalhava com expansão de negócios multimilionários. Hoje eu quero fazer os pequenos se tornarem milionários para depois eles se tornarem multimilionários. Então eu decidi voltar e falar, olha, dá para você ser pequeno e trabalhar para ser grande sendo você. Tendo coragem de ser você. Que não é todo mundo que tem coragem, tá? E tá tudo bem se você não tiver coragem. 0 problema com isso. Você só está perdendo tempo de vida. Mas é uma escolha sua sempre.
Sempre é e sempre será uma escolha. E tá tudo bem. E o último ponto é: eu perdi muito tempo me comparando, olhando para um lado, olhando para o outro, sem saber qual era o valor da minha história. Eu passei muito tempo querendo que a minha história parecesse com a história da Mari, parecesse com a história da Ju, parecesse com a história da Fabíola, que são histórias maravilhosas. E eu não olhava para o valor que tem a minha história. Eu perdi muito tempo da minha vida querendo que a minha vida fosse igual à vida de outras pessoas. O Anderson deve falar disso mais tarde, porque o dia que ele parou de se comparar, né, e a gente partilhou isso por muito tempo, o dia que ele parou de se comparar com outras pessoas, com outros players, foi o momento em que Lucitel estava tentando dar aqui uma interferência na comunicação, mas a gente já exorcizou ele aqui, tá? Já voltamos, está tudo bem no nome de Jesus. É que foi o Anderson fazer stories falando: gente, tá tudo maravilhoso, o negócio, o chicote tá estralando, o fogo tá descendo, tá Pentecostes aqui. Pronto, acabou. Lucitel, pá! Ai, não faz mais isso, Anderson. Então, assim, para de se comparar. Volta, vamos voltar para concluir a nossa linha de raciocínio. Para de se comparar. A sua história basta. A sua história é o suficiente. Por quê? Para a gente poder fechar. O maior erro de posicionamento que existe é você esquecer que você é a maior marca que existe na Terra. Você é uma marca que foi pago com preço alto, preço de sangue. Você só não entendeu isso ainda, até hoje. Eu acredito que depois de hoje, eu tenho certeza absoluta que você entendeu que você é uma marca, que você precisa se posicionar e se valorizar, sendo quem você é, quem você nasceu para ser. Lá em Gênesis 1:26, está lá. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E você insiste em se comparar com o outro, que se compara com o outro, que se compara com o outro. É igual aquele meme da internet. O meu ponto fraco é fulano, e o ponto fraco do meu ponto fraco, e o ponto fraco do meu ponto fraco. O seu ponto fraco está sendo não entender quem você é. Quem você nasceu para ser. Você não nasceu para querer fazer uma arte que é melhor que a do fulano. Você precisa entender que a sua arte precisa ser melhor que a sua arte ontem. Se eu for comparar a minha vida pregressa com a minha vida hoje, a minha forma de me comunicar, a minha forma de falar, com a minha forma de falar há 2 anos atrás, quando eu comecei a palestrar, quando eu decidi largar minha vida CLT lá nos mundos corporativos, que eu andava toda patriciona e tudo mais, cara, é totalmente diferente. Não tem comparação. Gente, chega a ser bizarro o negócio, a diferença. Eu sempre tive essa loucura, a loucura ela sempre teve comigo, mas era outra pessoa. Então, assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Importante.
volta para casa. Porque a gente aqui está voltando para casa. A gente decidiu, a gente assumiu a nossa identidade de filho. Filho, filha pródiga. E a gente está voltando para casa. E a gente quer você com a gente. Anderson, muito obrigado. Gente, agora vem o momento de lágrimas, choro e ranger de dentes. Que o Igor vai entrar aqui. Não, ranger de dentes tanto não, mas lágrima eu garanto que vai ter. Jaque, Obrigada. muito obrigado. Não só por hoje, por estar aqui palestrando, por estar trazendo esse conteúdo aqui para o pessoal. Como eu disse, acho que é muito importante eles entenderem essa questão. E muito obrigado mesmo, tanto por estar aqui hoje, pela ajuda na conferência, por ter acreditado lá nas nossas reuniões de 5 horas de duração que a gente fazia para poder planejar aqui a conferência. Então, muito obrigado mesmo por toda essa ajuda aqui. Se não fosse a sua ajuda, talvez eu não tivesse organizado como organizou toda a questão dos conteúdos lá, porque, gente, eu só sei fazer arte, entendeu? Eu só sei ali abrir o Photoshop e falar, preciso disso, eu vou abrir o Photoshop, vou fazer lindamente. Então, organizar um evento, para mim, já foi um dos maiores desafios da minha vida, de poder estar ali administrando a pessoa e ficar tipo, meu Deus, correndo. Mas você me deu uma ajuda muito grande. Deus abençoe demais sua vida, o seu projeto lá, seus mentorados. Meus filhos, tudo. Os filhinhos dela. E, muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Deus abençoe demais sua vida. É nóis. Fechou-se?